pouco constrangedor estar aqui com vocês logo depois do Nelson, porque eu não sou um desenvolvedor, eu sou mais um pedreiro digital, que já fiz de tudo. E tudo que ele falou, eu fiz ao contrário. Inclusive na demo, então eu estou com vergonha de mostrar. Mas trabalho com, apesar de cara de novo, eu estou no mercado de TI já há muitos anos. Atualmente eu sou DevOps Engineer do Quinto Andar, que é uma startup. Eles não gostam que eu digo isso, mas é um tipo marketplace entre inquilino, dono de imóvel, corretores. E eu tenho um podcast chamado 10 Deploys, que antigamente chamava Na Estrada DevOps, além de organizar evento, de Docker, etc. Bom, vamos falar de infraestrutura imutável. É um conceito já um pouco antigo, de 2012, tem documentação relacionada sobre isso desde 2004, não com esse nome. Mas infraestrutura imutável vocês vão ver com esses outros nomes. Então, servidores imutáveis, Immutable Delivery, imagens de ouro, Phoenix Servers versus Snowflakes, Pets versus Kettle, infraestrutura as a code. Tudo isso, de alguma forma, permeia infraestrutura imutável. A maior parte dessa apresentação eu vou fazer referência sobre Phoenix e Snowflake, porque o pessoal que é vegetariano não gosta de pet versus kettles, por causa da questão de ser vegetariano, fazer mal aos animais, mas está aqui por uma questão histórica que eu acho que é importante a gente entender. Então, em 2004, se eu não estou enganado, o Gene Kim, que foi um dos caras que tem falado muito sobre DevOps no mundo e organiza eventos relacionados disso, e tem alguns livros de DevOps, ele escreveu The Visible Ops junto com outras pessoas, que ele já fala do problema clássico de que a gente subiu uma infraestrutura, aí tem que fazer o deploy, e aí o deploy não funciona porque várias coisas acontecem e dão errado. Tipo, a biblioteca não vai, a dependência não sobe, ninguém sabe o roteiro de instalação e aquele caos. Em 2011, o Netflix escreveu esse artigo chamado Build with Legos, que ele já começa a falar sobre a ideia de conceito de infraestrutura imutável, e nessa época ele já trabalha com a ideia de deploy de imagens com as aplicações dentro, e aquilo tudo ser um artefato. O Randy Bias, ele trabalhava num projeto lá no CERN, de gerenciar 11 mil servidores em 2011, 2012, e ele montou essa apresentação em onde a gente, a primeira vez, começa a ouvir falar sobre Pet versus Kettle. Não foi ele que criou, foi um cara da Microsoft que criou o nome, mas a primeira vez que torna público isso foi com o Randy Bias e o Martin Fowler. Eu não tenho certeza se foi ele, que geralmente várias pessoas escrevem lá também no site dele. Ele vai fazer a definição sobre Phoenix Servers e Snowflake Servers. A gente vai chegar nisso já já. Então vamos falar um pouquinho sobre Snowflakes. Snowflakes é o mais tradicional. Provavelmente todos vocês já trabalharam ou fizeram deploy desse tipo de situação. Que você já tem uma infraestrutura no ar e você vai fazer, no pipeline você vai fazer lá no Jenkins ou em outra ferramenta de CD, ou na mão mesmo, entrando no servidor fazendo alteração de diretório, ou fazendo deploy, colocar sua aplicação lá dentro do servidor. Quantos de vocês nunca enfrentou problema de fazer deploy de aplicação em servidor, em produção? Nunca. Vamos fazer uma pergunta mais difícil. Quanto tempo vocês conseguiram liberar o deploy de uma aplicação e ficar instável? O pior cenário que vocês imaginam? Um dia, um mês, uma semana, um século? Ninguém chuta? 4 dias. 4 dias está baixo, hein? Tem mais? É que PHP talvez seja mais fácil, né? Não tem ninguém que já ver aí. Eu já conheci casos de algumas semanas e meses. Mas, principalmente quando você não conhece. Então, qual que é o cenário mais comum?
quando a gente tem um cenário de Snowflake, os servidores estão lá no ar e você faz o deploy. A construção da artefato é realizada por uma ferramenta de entrega contínua, a dependência, elas são instaladas a cada lançamento de versão, então você tem que ter uma ferramenta que vai lá, geralmente, às vezes é um Ansible, um Chef, Puppet, às vezes é um shell script, que vai lá e faz o deploy, faz a atualização das dependências relativas, o artefato, que é a sua aplicação, a nova versão, ela é implementada no servidor de homologação e isso depois vai para a produção. Isso é um cenário muito comum, certo? 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 Certo. Então está certo. Qual que é um dos principais problemas desse tipo de cenário que é comum acontecer? Quando está fazendo a atualização, o sistema de empacotamento quebra. Seja o que você estiver usando. apt-get, composer, pip, gen, poll, sei lá, qualquer um, quebra. E aí, às vezes, você está tão preocupado com o deploy, ou com rodando migration, rodando qualquer outra coisa, que você esquece que uma dependência externa quebrou. Semana passada, o pip quebrou e a gente passou quase 6 horas olhando tudo que era lugar, menos para saber se era o problema era o repositório do Python que estava quebrado. Ou a dependência some por alguma razão. Ou o desenvolvedor tirou, tem aquele caso famoso de uma dependência de Node.js ridícula que todo mundo dependia dela, o cara surtou, falou assim, vou tirar esse troço do ar. E tirou do repositório do NPM e todo mundo ficou louco com aquele negócio. Fora questões de segurança que, tipo, você tem uma atualização, ele muda a versão, e às vezes aquela versão tem a funcionalidade que você tinha anterior, por acaso aquela funcionalidade tinha um problema de segurança, o cara foi lá e removeu, alterou o método, e aí quebrou toda a dependência, e você fica aí pastando para conseguir resolver. Então, de forma tradicional, como é que é? Resumindo num gráfico mais ou menos bonitinho, que eu não sou bom de design. Você tem a sua versão, os hashes, né, que você está usando, suponho, um Git, e aí, conforme aquele hash, aquela versão passa no seu pipeline, ela vem para a produção do modo tradicional, ou sua ferramenta de CD faz o deploy, uma ferramenta de gestão de configuração faz o deploy. Isso tem um problema inerente, já baseado num relato que eu fiz, que ela tem uma falsa premissa, é que se você seguir o roteiro passo a passo, de que como é que faz a instalação e o deploy de uma nova versão, aquilo vai repetir, aquilo vai ter uma certeza quase absoluta que não vai acontecer nenhum problema. Isso é uma falsa premissa. E olha que eu fiz muito isso. Por quê? Às vezes pode acontecer esses tipos de coisas. Dependência circular, os comandos certos na ordem errada, tipo, eu já fiz isso pra caramba, acredito que vocês também. Os pacotes certos na ordem errada, e aí a coisa não anda. E para identificar, às vezes, isso, você acaba gastando muito tempo, porque você não sabe onde estão os logs, onde está o problema. Aí você xinga o desenvolvedor xinga o cara de infraestrutura, que xinga o cara de segurança, que xinga o gerente de TI, que xinga o dono do negócio, e aí nada anda para frente. O problema é que a gente está num ambiente e que, para a gente fazer a construção de uma aplicação, e o deploy dela, a gente depende de alguma dessas coisas. Ou talvez de quase todas as caixinhas. Né? Essa é a tabela periódica de DevOps da Zebra Labs. E aí tem várias ferramentas aqui que provavelmente vocês já usaram ou vão usar. Muitas delas são fantásticas. Mas qual que é o problema? A gente não conhece todas elas. 2, elas são ferramentas terceiras. Você não tem controle sobre ela. Você não sabe dizer se ela está no ar, se ela caiu, se tem um problema de disponibilidade, se ela está flake, se ela está com problema de latência. Então, acontece coisas do tipo. Ano passado, em janeiro, fevereiro, se eu não estou enganado, a AWS teve um problema que derrubou o S3 e deixou praticamente metade da internet fora do ar. A DigitalOcean teve um problema similar, e aí a gente pode falar de vários outros serviços, provavelmente que vocês vão lembrar de cabeça, de que eles estavam fora do ar. Então, quanto mais você depende de um serviço externo para fazer a construção do seu pacote, provavelmente você já está inerentemente
vulnerável à indisponibilidade relacionada a eles. E quando isso acontece, quando você está no tempo de execução da construção do pacote, isso às vezes faz com que você perda muito tempo para conseguir identificar qual é o problema da construção do pacote, em vez do problema ser, o meu cliente não consegue fazer login, meu cliente não consegue fechar uma transação, meu cliente não consegue fazer uma integração. Então, o que isso gera? Um aumento de complexidade operacional, porque você tem que se preocupar com o serviço dos outros, que em tese não deveria, por causa de SLA, e isso impacta de uma forma, às vezes, brutal no pipeline da sua operação. E também da entrega de valor que vocês têm. Exemplo, semana passada, o nosso provedor de infraestrutura estava com um problema de subir o deploy da máquina virtual, e aí a gente passou um dia e meio procurando tudo. Até que foi descobrindo um log lá escondido, secreto, que quase ninguém olha, que o provedor não conseguia subir as máquinas virtuais porque ele estava com um problema de fazer o deploy na ferramenta de gestão de configuração deles. Para a gente isso foi muito ruim porque a gente precisava das funcionalidades no ar, tinha várias correções no ar, mas para subir não subiram. Imagine num ambiente mais online, que depende de transações, etc., isso se torna mais crítico. Então, uma das coisas que talvez aqui no Brasil não é tão falado, mas lá fora já é praticamente um consenso, é você trabalhar com o conceito de imutável, seja o artefato ou seja a sua infraestrutura. O que é imutável? Algo que não muda durante o tempo. E nesse conceito de não mudar, é a ideia dos Phoenix Servers. Que os Phoenix Servers, a analogia é que eles se renascem das cinzas e tal, mas o ponto fundamental é enquanto ele existir, não existe modificação dentro dele. Então, o que seria um modelo de deploy, de construção, num pipeline com servidores imutáveis? Então, você tem lá seu repositório Git, que ele tem lá suas versões de aplicações que estão sendo construídas, e aí no teu pipeline ele vai para em vez de construir um pacotinho que é seu artefato em PHP, Java, etc., a imagem do servidor ou container é o artefato, com a sua aplicação dentro. E aí o deploy é feito de tudo. O servidor, com todas as configurações, com as dependências e etc. E as dependências, se é microserviços, os microserviços relacionados. Putz, mas esse passo aqui pode demorar mais. Pode ser. Principalmente se não estiver trabalhando com container, trabalhando com imagem de máquina virtual, esse passo pode demorar mais. Mas o deploy dele tende a ser menor. Um prazo bem menor do que seria fazendo com uma ferramenta de CD ou usando o Ansible, Chef, etc. E tem um detalhe. As ferramentas de terceiros que dependem do seu build subir, você não vai precisar. Então, você não precisa lá do Composer rodando no servidor de produção, você não precisa do pip rodando no servidor de produção, bibliotecas de GCC, etc. Então, a imagem, container ou máquina virtual, ela é mais enxuta por natureza. Se você estiver seguindo boa prática, né? Ela é mais enxuta por natureza. Então, isso já diminui várias coisas relacionadas à vulnerabilidade, segurança, permissão de acesso e etc. E performance, porque você não precisa carregar menos coisas. Do ponto de vista de infraestrutura, esse é o gráfico da ThoughtWorks. Talvez seja o melhor gráfico e eu não consegui fazer melhor, então é melhor pegar usar de quem que fez bem, né? Porque dentro do pipeline, numa infraestrutura imutável, as questões relacionadas à de segurança ou de atualização dos servidores, elas entram como parte do artefato, junto com a tua aplicação. Então, se alguma coisa que, por exemplo, ocorresse de uma forma imaginária, tiver uma atualização na sua infraestrutura de produção e ela tiver diferente do seu ambiente de
homologação ou desenvolvimento, provavelmente na hora que for fazer o pipeline e ele for para a produção, ele vai quebrar. Quando a gente está trabalhando com infraestrutura imutável, mesmo com as questões de atualizações de segurança, ou atualizações de biblioteca, ou qualquer coisa, quem vai estar fazendo, quem está sendo deployado, eu não gosto do termo, mas quem está sendo deployado, quem é o artefato que está entrando no pipeline, é a imagem do seu container que está subindo no ambiente de homologação, que está fazendo os testes, está validando, fazendo os testes de aceitação, e isso depois vai para a produção. E por que imutável é importante? Por causa do que todo mundo fala, que os desenvolvedores, o pessoal de operação, eles têm que ter ownership sobre o que está sendo entregue. Então, é parte da responsabilidade de vocês, e minha, porque eu só tenho aqui, de que a aplicação que está saindo do pipeline, está entrando em produção, é responsabilidade nossa, ter certeza que ela está entrando em operação com a menor quantidade de bugs possíveis e, se existir, com o melhor feedback possível para fazer as correções. Para evitar coisas assim, que provavelmente vocês já vivenciaram, eu já vivenciei, e eu já fiz isso há muitos anos atrás. Hoje eu sou uma pessoa mais correta. Então, o que é uma boas práticas de servidores imutáveis? Então, claro que dá para fazer em bare metal, mas é um pouco mais difícil, você tem que instalar o OpenStack ou uma coisa parecida com eles. Mas os servidores têm que estar na nuvem, a automação completa dos serviços. Então, sua infraestrutura de rede, seus servidores, suas questões relacionadas à segurança, os serviços que fazem o pipeline ou os repositórios, tudo ele tem que estar como um código para você fazer o deploy, seja em qualquer nuvem que você quiser, ou como ela seja parte do seu processo de deploy. E os logs, inerentemente, eles têm que estar centralizados. Por quê? Os logs que a aplicação geram, os logs que os servidores geram e os logs que o usuário lá na ponta, provavelmente deve estar usando um browser, vai gerar, ele também seja coletado. Porque tem um negócio chamado, que eu não mencionei aqui, mas que também está muito em voga lá fora, que é o tal do observability, que é você conseguir correlacionar todos os eventos para definir se o problema é realmente um problema. Então, tipo, erro 503 nos servidores, ou o cara não está conseguindo, está dando uma exception lá no JavaScript porque você não está mandando o JSON da forma correta, o XML, etc. E aí, tratar isso, identificar a causa raiz e resolver o problema. Quando você tem log centralizado, você já sabe como achar mais fácil os problemas, seja em qual ambiente for. Senão você tem que olhar lá no servidor, dar um tail, etc. Isso não é um negócio muito legal. E a ideia de infraestrutura imutável é que, inclusive, nós, o time de operações, não tem acesso a SSH nos servidores. Então, os logs estando centralizados e têm uma importância fundamental para que a gente consiga enxergar os problemas e identificar qual a melhor forma de resolvê-los. Uma coisa super comum, principalmente no mundo de containers, é tipo, como é que eu armazeno meus dados stateful? Do mesmo jeito que vai armazenar em relação a VM. Vocês não vão colocar, há 10 anos atrás, isso é meio velho, mas a gente tinha a mesma discussão, não pode rodar máquinas virtuais com banco de dados. Não é a melhor prática, mas dá para rodar se você acoplar disco que vai fazer persistência ou fizer outras abordagens. O recomendado mesmo é rodar os bancos de dados em outro ambiente que não está na questão de infraestrutura imutável. E o principal é que todas as equipes, aqui está desenvolvimento e operação, mas inclui pessoal de segurança, junto com o pessoal de QA, todas elas têm que estar engajadas para resolver um incidente, ou elas fazer com que o deploy aconteça de uma forma mais suave possível. Então, o conceito nunca faça esse tipo de coisa em produção. Significa que não tem servidor, não tem SSH, nem para nós, administradores de servidores, nem para ninguém. Então, atualização de pacote, alteração de configuração, modificação na aplicação on the fly, esse tipo de coisa não pode existir. Porque ao você fazer esse tipo de coisa, você impede que o problema ou
uma ocorrência ela seja reproduzível em qualquer outro ambiente para fazer troubleshoot. Bom, e como é que em poucos passos, como é que torna um ambiente imutável? Bom, básico, né? Provisionar um servidor, testar um novo servidor. Testar um novo servidor não quer dizer testar do ponto de vista de operação. É testar do ponto de vista de funcionalidade de aplicação. Altera as referências para o novo servidor, aí geralmente é um balanceador de carga que faz esse tipo de trabalho. Tem gente que faz com DNS, apesar de DNS ser mais lento que servidor ou balanceadores de carga. E manter uma versão antiga, porque se identificar um problema, então é só você restaurar o container antigo, a máquina virtual antiga, e você já volta ao estado anterior e você trata isso depois com mais calma. E outro ponto importantíssimo em infraestrutura imutável é essas questões, que não é só questão de infraestrutura imutável, mas é do ponto de vista da aplicação e de operação, é você conseguir rastrear essas coisas. Então, tipo, quando é que foi construído, por que foi construído um artefato, aquela versão, para que ele foi. Então, imagino que deve ter um changelog bonitão explicando por quê, e as correções que foram feitas. A versão anterior da imagem respectiva, seja container ou máquina virtual, como subir a máquina, como validar a máquina, como testar a máquina e atualizar no sentido de trocar o ambiente. Qual é o repositório e a hash que é respectivo em relação àquela imagem. Então, tem gente que nomeia aquela imagem de container baseado no hash do Git, e tem gente que usa versão Git tag ou versão, enfim. O importante é identificar que aquela imagem que está em produção ela está relacionada a uma versão que foi desenvolvida e tem um deploy rolando lá em produção. E as tags respectivas. Então, a maioria dos orquestradores de containers tem tags que vocês podem colocar, labels, que você pode colocar N informações que ajudam a identificar que aquele container pertence a um projeto específico, a um squad, time e etc. Porque, imagina, você tem 1000 containers rodando, é uma loucura você identificar qual que deles é o problema e tentar entender de quem pertence, etc. Então, tags se tornam fundamentais. E qual é o nome do projeto que pertence ao artefato? Então, tudo isso são perguntas que, na hora que a gente pensa em fazer um deploy de uma aplicação, elas devem ser feitas ou levadas como premissa na hora que você está na reunião de planning para desenvolver um novo produto ou começar a colocar isso parte do pipeline de vocês e no rollout de novas aplicações e artefatos. E o ponto, eu acho que mais crítico, que eu esqueci de botar meu tempo aqui, é que quando você tem infraestrutura imutável, essas coisas elas não estão mais relacionadas a só o artefato. Você consegue colocar no pipeline coisas relacionadas à segurança, as coisas relacionadas à performance, as coisas relacionadas à qualidade, as coisas relacionadas à conformidade, se você tiver em regulação baseada do mercado financeiro ou mercado de saúde, fazer os testes de integração não só pensando na aplicação, mas pensando em todo o conjunto, inclusive terceiros. Ixi, agora lascou, hein? Nelson, você pode ir embora, cara. Porque depois que você mostrou lá, eu tenho vergonha. Eu roubei esse código de um projeto, que é uma classe bem simples, né? Eu não sei se eu fiz certo. E a ideia aqui é mostrar para vocês que eu estou usando o Packer para fazer uma imagem. Se eu fizesse com um container, seria muito mais rápido, então não teria graça. Em 30 segundos estaria no ar e eu preciso enrolar porque a apresentação já está no fim. Então, isso aqui é a configuração do Packer. O Packer vai fazer uma imagem baseada no CentOS e tem aqui que no caso estou usando Ansible, mas poderia ser qualquer outra ferramenta de gestão de configuração, é onde tem a minha receitinha que vai fazer o deploy da aplicação. Eu não sou um cara especialista como vocês vão ver, em Composer. Então eu dei uma trapaceada.
Isso aqui é bem simples, mas é a receitinha de Ansible para fazer o deploy. Eu poderia colocar junto aqui um teste unitário do Ansible, usando Molecule, ou uma outra, ou RSpec, coisa do tipo, para ter certeza que esses passos vão funcionar. Eu poderia colocar outros passos, inclusive fazer TDD de infraestrutura, colocando as coisas de segurança como permissões corretas de arquivo, os donos corretos, o local correto onde está o artefato, etc. E esse cara aqui, bonitão, é o provisionamento em Terraform que o Packer vai usar para construir a imagem, e tem um outro ali que é a parte de rede. E tem os Makefile bem safadinho que ele automatiza toda essa ideia. Se eu rodar tudo desde o zero, provavelmente a gente não saia daqui hoje. Então, nós vamos ter que improvisar. Então, vocês vão imaginar que eu já provisionei tudo na frente de vocês. Já tem a minha aplicação incrível PHP com a classe bonitona. Se funcionar, funciona. Está no ar. E eu vou fazer uma alteração bem sem vergonha aqui. Eu já fiz. Está aqui. Mas não está igual aqui, certo? E aí eu vou pedir... E se vocês vão imaginar que eu já rodei o Packer, então essa imagem com Hello PHP Experience, vocês já viram ela subindo lá para a Amazon. Então vocês vão acreditar que já está lá. Porque eu só vou fazer o deploy dessa nova versão, se tudo der certo. E eu não fiz nenhuma coisa errada. Hoje, das 2 da manhã, funcionou. E ali, quando o Senna estava falando também. Então, acho que vai funcionar. Quanto tempo isso leva? Nos meus testes aqui, rapidão, leva 2 minutos. 2 minutos e meio e tal. Se eu der sim, né? Ele está fazendo um provisionamento, ele identificou lá bonitão que estava com problema. Então, aqui, especificamente no Terraform, eu estou usando o Auto-Scaling Group da AWS, mas se fosse em container, a gente estaria usando o Traffic, estaria usando HProxy, ou estaria usando o Envoy, qualquer um desses caras que os orquestradores de container usam, e esse deploy e a mudança aconteceria de forma automática. Nesse caso especificamente, eu estou usando um esquema de seria Blue-Green, mas em infraestrutura imutável tem 3 formas básicas de fazer deploy, que é Blue-Green, que acho que vocês todos conhecem, Canary, que a gente só vai usar quando você tem várias instâncias do mesmo artefato, e aí você precisa fazer o release aí. A cada... agora meu tempo, eu sei meu tempo. Valeu, agora está rodando. Você faz o deploy baseado em Canary. Quando você tem muitas instâncias e aí você tem que manter as duas rodando ao mesmo tempo, porque subir as instâncias em paralelo tem um custo significativo de computação e às vezes de preço, ou de preço. E uma outra forma é quando vocês simplesmente usar... Rolling Update, que é parecido com o Blue-Green. Então, a diferença é que o Blue-Green você diz para ele. Então, no Rolling Update, ele faz isso automático. Então, vocês não precisam ter interferência humana. Cadê? Tem 1 minuto e 40. E aí, é isso aí? Vocês vão preparando perguntas? Ou não? Já devia tá perto dos 2 minutos. Tem 10 segundos que eu estou meio... tenso, porque eu não sei se vai dar certo. E aí? E aí? Vocês viram? É o balançador.
eu não posso dizer a público, senão o que eu estou pensando, mas a AWS às vezes dá uma sacaneada, né? Eu gosto bastante dos produtos deles. Bom, se fosse um balanceador que funcionasse corretamente, essa situação vocês não veriam. Então vocês vão imaginar que era para ser rolling update de forma correta, mas na verdade foi um canário de uma instância para outra. E ele está matando a aplicação, bonitona aí, e aí então morre, filha. Vai morrer. Deixa ela para lá. Então, não está abordado aqui, mas eu acho que quando vocês têm... Calma. A aplicação ela tem que estar preparada para rodar simultaneamente 2 ou mais versões dela mesma em produção. Senão acontece o que aconteceu na Night Capital, que transacionou em poucos minutos 400 milhões na Bolsa de Nova York, porque tinha 2 versões no ar, porque subiu uma versão errada e a outra não ficou no ar. Felizmente, era só um Hello World, eu não precisava gastar com isso. Eu acredito bastante nisso aqui, que é do Three-Way de DevOps, que basicamente é você aumentar o feedback, o loop de feedback de uma forma que ele aconteça, aumentar no sentido de ser mais rápido. Então, entre os times. E, principalmente, essa parte aqui, que ela é fundamental, que quer dizer o quê? Que nós todos, como profissionais de TI, temos que partir da premissa do pensamento científico em qualquer coisa que a gente for fazer. Seja um teste pequeno, como eu mostrei aqui, ou em coisas grandes e trocas de funcionalidade. Porque a ideia é que, no fundo, a gente seja cientista, manja? E aí, para acabar de verdade, eu trabalho no quinto andar e lá está precisando de gente, muita gente. Então, tem gente de todo tipo. Se vocês quiserem, forem fazer uma recomendação, forem se candidatar, vocês podem falar comigo, ou vocês se inscrevam lá e digam lá que vocês viram aqui no PHP Experience para eu poder vir mais em eventos. E eu estou organizando DevOps Day, então estou com proposta de submissão no ar, de palestras, então mandem suas palestras. E é isso, agradecimentos à equipe que me aguenta lá, os caras são desenvolvedores super fantásticos, eu sou muito tosco. As referências, e é isso, obrigado.